Saudações a todos, aqui é Robson Ventura. Tenho certeza que você está indignado, assim como eu estou indignado, né, com o STF atravessado na garganta, né, porque não é a primeira vez que eles se comportam dessa forma, de forma ditatorial. Na verdade, a gente está vivendo um estado de exceção no Brasil e é interessante que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor para a gente poder saber o que fazer. É sempre importante a gente ter muita calma, muita clareza em observar quais são os fatos ao nosso redor para que a gente saiba como se posicionar. A primeira coisa que a gente precisa perceber é justamente o que está acontecendo no âmbito geral no Brasil. O acesso à informação fez com que a massa da população, as pessoas comuns, tivessem possibilidade de agir politicamente através das mídias sociais e de ter acesso à informação. Isso vem provocando mudanças na sociedade brasileira, fez com que a gente conseguisse tirar o PT, fez com que a gente conseguisse eleger Bolsonaro, fez com que todas as mudanças que vêm acontecendo fossem possíveis. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é que quem foi responsável por isso foi você. Não foi o MBL, não foi nenhum grupo de mobilizadores, não foi ninguém além das pessoas que agiram por conta própria. As pessoas que pegaram o celular e conseguiram, diante de uma informação, tomar uma posição e fazer um Twitter, ir para a rua e fazer agir a política. Tá? A primeira coisa que a gente precisa perceber é isso. A segunda coisa é que, diante dessa mobilização política da população, as pessoas que dominavam esse país, elas perderam a condição de anonimato e elas perderam o acesso aos recursos que elas tinham. Por quê? Porque a gente elegeu um presidente que não loteou os ministérios, né, os ministérios que eram usados para fraudar as licitações, para colocar os apaniguados. Então a gente tem hoje uma seca brutal no lado corrupto do Brasil. Esse lado corrupto está morrendo. São as pessoas vinculadas com tráfico de armas, tráfico de drogas, que a Polícia Federal está em cima. São as pessoas que, vinculadas às ONGs na Amazônia, exploravam a madeira, os minérios e enviavam para os países que nos criticam. Né? São as pessoas de um determinado grupo, né, do setor produtivo nacional, que inclusive está vinculado com Dória no LIDE, né, nesse grupo de líderes empresariais que Dória comanda. Né? Muitos desses grupos estão vinculados ao LIDE, empresas de comunicação, a velha imprensa. Então essas pessoas elas estão articuladas, né, todas com respaldo jurídico do STF. O STF é o lugar que garantia, que dava segurança jurídica para o crime no Brasil. Né? Então o que está acontecendo no Brasil agora é uma tentativa dessa gigantesca Orcrim, que não era só o PT. Não era só o PT. O PT foi jogado como boi de piranha. Né? Então eles estão reagindo, tentando impedir que nós tenhamos acesso à informação, impedir que nós tenhamos liberdade de expressão, impedir que nós vivamos a nossa cidadania de uma forma plena. Por quê? Porque eles já perceberam que, se continuar no caminho que está, a gente vai reeleger Bolsonaro, a gente vai fazer uma mudança no Senado, no Congresso Nacional, né? E eles sabem que no momento em que aparecer um senador doido lá no Senado, disposto a pautar os crimes, né, que estão lá denunciados, dos togados lá, eles vão perder a hegemonia do STF. O STF é o último reduto desses criminosos. Né? Sem o STF, traficante não seria solto. Né? As medidas ditatoriais de governadores como Dória, por exemplo, não seriam validadas. Né? O lobby pela vacina não seria validado, não haveria forçação, né, de barra em cima de uma vacinação em massa, não haveria nada disso. Então, o que eles estão fazendo agora é um ato desesperado no sentido de tentar impedir, né, que o governo Bolsonaro chegue a uma ação plena, que é um governo que está alinhado com o Congresso, né, que está alinhado com as duas câmaras, né, e tem total possibilidade de implementar suas políticas e também de caçar os corruptos. Então, o que a gente tem que estar vendo agora é como é que a gente reage ao que o STF está fazendo. A gente vai para a rua, vai lá, bota fogo no STF, dá vontade, não dá vontade de quebrar tudo? Dá vontade, dá muita vontade. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o mais importante agora é a gente garantir que entre um senador disposto a pautar o impeachment desses togados. Isso é o principal. Então a gente tem que estar pressionando aí os que estão aparecendo, Cajuru e mais,
a assinar um compromisso por escrito, né, de que as suas primeiras ações vão ser justamente pautar o impeachment desses ministros e fazer uma limpa no STF. E o Congresso Nacional, um presidente da Câmara dos Deputados que tenha a coragem de colocar em pauta os projetos relacionados à não invasão das esferas de poder, ou seja, a não invasão das responsabilidades dos entes federados, ou seja, criar leis, né, que segurem o STF, né, que agilize e reforme, né, até institucionalmente esse poder. Tá? Isso é muito importante. Tá? Com relação às pessoas que eu vi nas mídias sociais falando assim, mas Bolsonaro não faz nada, Bolsonaro, poxa, eu tô decepcionado com o Bolsonaro. O Bolsonaro poderia fazer o quê? Ele está atado institucionalmente. Ele não pode fazer nada que fuja da normalidade institucional, porque senão isso vai ser motivo até para um dos outros dois poderes invocar o artigo 142 contra Bolsonaro. Já pensou nisso? Você já pensou no grau de ironia que a gente está vivendo aqui nesse país? É justamente isso que está acontecendo, né? E aí as pessoas falam assim, mas os militares também poderiam fazer alguma coisa. Gente, os militares pensam como militares, entendeu? Para eles, o Brasil se posiciona geopoliticamente e existem blocos de poder no mundo. A gente estava aliado mais próximo agora a Donald Trump, nos afastamos da Rússia e da China e agora a gente está perdido no meio dos dois. Isso preocupa os militares. Né? E também os militares estão com as mãos atadas institucionalmente, porque eles só podem agir mediante a solicitação de um dos três poderes. E fazer qualquer outra coisa que saia dessa normalidade institucional faria com que o prejudicado fosse o Brasil, fôssemos nós, diante da comunidade internacional, né? Diante da qual a gente precisa ter um respaldo para comercializar e para ter acesso, né, a essa comunidade de nações, né, sem dar motivo para a esquerda criar uma narrativa de que há uma ditadura no Brasil. Eles já falam isso sem haver. Se houver qualquer normalidade institucional, então eles vão ter justamente o que eles querem, para ir para o mundo inteiro pedindo intervenção, inclusive militar, no Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que está acontecendo. Com relação à questão do coronavírus, gente, é um vírus, ele mata, entendeu? A grande questão dos nossos questionamentos é justamente você questionar o que está absurdo, né? Vacinação em massa, por quê? A gente sabe do lobby da vacina, né? Mas é importante que a gente perceba o seguinte, essa vacina ela não é segura, tá? Existem pessoas tendo reações adversas aí já pelo mundo, né? E seria mais seguro que a gente não se utilizasse dessa vacina agora, se a gente tem a alternativa de fazer um tratamento precoce. Então, qual é a ideia com relação à questão do coronavírus? Não existe nenhuma vacina aprovada pela Anvisa. Eles estão tentando isolar a Anvisa e não fizeram nenhuma solicitação para autorização de uso emergencial pela Anvisa. É uma tentativa de isolar. E aí o STF vai lá e aprova uma lei, né, que força, que autoriza os estados a comprarem a vacina, independente da Anvisa, se outras agências no exterior aprovarem o uso dessas vacinas. Veja a artimanha dos caras. Né? Então, o que acontece é o seguinte, o objetivo, então, é garantir nossa saúde, é garantir que as pessoas que estão ficando doentes tenham acesso a um tratamento básico. Então, o grau de desobediência civil ele tem que chegar ele tem que começar a partir dos municípios. São os municípios que fazem a implementação na ponta da linha das políticas de saúde. São municípios, o Estado não faz nada, não existe uma ação do Estado, dos estados. Existem hospitais, né, mas os hospitais estão localizados nas cidades. Então, médicos, gestores de hospitais, pessoas que operacionalizam a saúde, solicitem ao governo federal, né, o PAC, aquele pacote de tratamento precoce. Desenvolvam as campanhas de tratamento precoce, né, nas suas unidades hospitalares, em cada município do Brasil, porque as pessoas que implementam as ações de saúde na ponta da linha têm autoridade para fazer isso. E a desobediência civil com relação a essa questão da vacina, ela começa nos municípios e ela é encabeçada pelos profissionais de saúde, porque o profissional de saúde ele pode simplesmente se negar
a promover um tratamento que ele considera de risco, que ele considera que vai fazer mal às pessoas, certo? E aí vão ter prefeitos, né? E vão ter outras pessoas que vão se aliar, vão ter pessoas que vão tentar se levantar também, mas a população vai estar com vocês, né? Sempre em contato com a população, falando, gente, o grupo de médicos da cidade tal, da cidade de São Paulo, né, está organizado, né, no sentido de garantir atendimento precoce e de fazer campanhas publicitárias, né, através do WhatsApp, tudo na brutalidade, na tosquidão mesmo, entendeu? E a população vai ir com vocês, a população vai estar com vocês o tempo inteiro, assim como em Angra dos Reis agora, né, a população foi para frente da prefeitura. Então, se a classe de saúde se organizar no sentido de promover essa desobediência civil, né, e garantir que até que haja uma vacina seja promovido um amplo processo de atendimento precoce, identificação precoce, testagem, aí a gente vai ter condições de resguardar as pessoas. Aí quando uma vacina aparecer, então a gente vai ter condições, né, de atender os setores prioritários, né, e a partir daí entender se essa vacina realmente é segura ou não. Eu particularmente não vou tomar, né, porque eu acho muito perigoso. E eu acho inclusive perigosíssimo para os setores estratégicos do país, né? Se você tem um exército, né, todo tomando uma vacina dessa, que você não sabe as reações, as consequências, né, as possíveis sequelas, você pode ter toda a capacidade de defesa inviabilizada, porque todos vão estar, de repente, sofrendo algum tipo de anomalia, algum tipo de sequela. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que definir mais para frente, e sempre com muita calma, com muita tranquilidade. O Bolsonaro está fazendo tudo que ele pode tudo que ele pode fazer. O exército, os militares estão fazendo tudo que eles podem fazer. Mas o que a gente tem que entender agora é que quem precisa fazer alguma coisa a mais somos nós, né? Não há limites institucionais para o que a gente pode fazer. Não há limites institucionais, né? E se tentarem forçar uma vacinação em massa, por exemplo, o setor produtivo vai ter que arcar com as consequências, né, de ter pessoas que vão preferir se utilizar de outros produtos, né? Eu vou procurar outras alternativas de produção, né, àquelas que tentarem impor o acesso, né, impor a posse do certificado de vacina para dar acesso aos serviços essenciais, né? Bom, era isso que eu tenho para você hoje aqui. E comenta aí, deixa nos comentários aí o que você acha, né? E manda sugestões também, fala como é que está acontecendo na sua cidade, se você é um médico, gostou da ideia da desobediência civil a começar dos municípios pela classe médica, já comenta também, já compartilha com seus amigos aí, e vamos que vamos, porque a maioria vence, e a verdade sempre vence, e a gente está com a maioria, a gente está com a verdade, tá bom? Que Deus nos abençoe, boa noite para vocês aí.